Nós estamos de volta com decisões e argumentos, tratando de um tema fundamental, que é o ensino à distância. Estamos recebendo a professora Natália, que é da Rede Municipal de Ensino, com uma experiência grande já nessa questão do ensino à distância, e também com o professor Alexandro Santos, diretor-presidente da Escola do Parlamento. Eu queria saber de vocês, a gente abordou inclusive na saída do último bloco, essa questão do ensino remoto e do EAD. Então, eu queria começar com a professora, depois o professor também fique à vontade. É a mesma coisa? Tem alguma diferença, professora? A educação à distância, como a gente conversou lá no primeiro bloco, ela é uma das modalidades da educação, né? Então, geralmente a gente tem muita oferta, oferta mais no ensino superior, em ensinos técnicos, profissionalizantes, de oferta de ensino EAD. A pessoa se matricula em um curso e ela sabe que ela vai estudar ou parte das aulas à distância ou o curso 100% à distância. Já o ensino remoto, ele surgiu da urgência que a gente teve nessa questão da pandemia, de permitir, possibilitar com que as crianças, por exemplo, continuassem essa rotina escolar, esse contexto escolar, aprendizagem de conteúdos que a criança aprende na escola, né, no ambiente escolar. Então, eu acho que uma das diferenças fundamentais é essa. A gente tem a educação à distância, que é uma opção, né, do aluno, e o ensino remoto que surgiu por questões de urgência, por a gente não ter a opção de estar na escola presencialmente para ministrar as aulas. Com certeza. Professor Alex, a diferença é básica, né? Uma questão emergencial acabou levando para o ensino remoto. E nem sempre as pessoas estavam acostumadas com isso, né? Não é como um aluno quando já se matricula num curso EAD. Aí existe, de fato, essa diferença, né? Sim, a estrutura da educação à distância prevê elementos que não estão disponíveis nessa experiência do ensino remoto que a gente teve. Então, lá na educação à distância convencional, a gente tem uma plataforma em que os conteúdos estão organizados, em que há uma sequência do que o estudante precisa fazer, ele pode contar com um tutor, que não é o professor. O tutor é para ajudá-lo nessa experiência de interação com a plataforma. A educação à distância, ela tem um planejamento. Para eu colocar um curso à distância para funcionar, eu já tenho o planejamento dele da primeira aula até a última. Não é assim que acontece no ensino remoto. No ensino remoto, então, não tem essa configuração de suportes que a educação à distância convencional tem. Por isso que ele é mais desafiador, como mostrou aqui a Natália e a Rafaela, né? O ensino remoto ele é desafiador porque ele não conta com todas todo esse aparato que a educação à distância convencional já conta, além do fato de, como você mesmo sublinhou, na educação à distância tem um aluno que escolheu essa modalidade. No ensino remoto, eu tenho um professor e um aluno que estavam acostumados com o modelo de ensino presencial e foram levados para um modelo de ensino remoto por uma emergência, por uma situação que escapa do controle do professor, escapa do controle da criança, de sua família, e escapa, inclusive, do controle do poder público, que também teve que responder emergencialmente a um desafio que se colocou na realidade. É uma questão que é importante colocar, né? Porque nós estamos vivendo um momento agora em que, como a professora disse, foi uma questão de emergência. Mas a gente sabe também que a tecnologia cada vez mais avança. A Câmara Municipal, o senhor mesmo disse, já tomando providências importantes para a questão da antena, para a internet chegar nos mais diversos lugares. Vocês acreditam que daqui a 5, daqui a 10 anos, o EAD possa superar o presencial? Como é que vocês estão avaliando isso? Ou uma coisa vai acabar convivendo com a outra, como a gente já está, inclusive, se acostumando agora, mesmo na emergência? O que a senhora acha disso, professora Natália? Bom, eu acredito que para a educação básica, a educação à distância, ela não vai acontecer de forma tão precisa quanto para as outras modalidades de ensino, porque para as séries iniciais do ensino fundamental, a gente tem ali o aluno que é um ingressante
ingressante no mundo do conhecimento, né? Ele não tem autonomia para buscar o seu próprio conhecimento, para complementar as informações que ele precisa saber, precisa conhecer mais, ele não tem essa autonomia. Já a criança, ela precisa sempre de um profissional competente, qualificado, com uma formação específica, uma didática para alcançar essa criança e saber como trabalhar, como proceder para que ocorra a aprendizagem. Então, eu acredito que com a questão do ensino básico, da educação básica, não venha ter tanto impacto Claro. a educação à distância. Porém, para os cursos, né, superiores, eu acredito que haverá sim um aumento da demanda, se não a totalidade, mas pelo menos um aumento da demanda, porque também tem a questão de que a educação à distância ela possibilitou você a estudar em diferentes instituições, por exemplo, né? A gente teve essa questão da pandemia em que muitas instituições de ensino superior ofereceram cursos à distância. Então, pessoas que estavam aqui no Brasil conseguiram fazer cursos, por exemplo, em outros países, e talvez essa seja uma única oportunidade de você, por exemplo, que mora aqui no Brasil, fazer um curso em um outro lugar. Com certeza. Sem se mudar para lá. Já com as crianças pequenas, eu acredito que, devido à necessidade de aprendizagem delas, a tendência é a gente continuar com o ensino presencial. Com certeza. Fundamental, eu tenho 2 netos, um de 6 anos e um de 4. E é muito interessante a gente observar, viu, professor Alex e professora Natália? Eles ficaram muito felizes quando houve o retorno às aulas, porque conseguiram ver os amigos. É aquela história também da criança começar a aprender também e viver em sociedade, com seus colegas, com seus amiguinhos ali. E isso, de uma certa forma, eles sentiam muita falta. Os meus netos falavam, puxa vida, eu queria ir para a escola, e existia todo aquele problema relacionado com a Covid. E a professora pontuou bem, né, professor Alex? Para a criança, eu creio realmente que o presencial ainda é fundamental. Mas do ponto de vista do adulto, quer dizer, daqui a 5, 10 anos, eu acho que o EAD ele vai, de uma certa forma, se solidificar. O senhor acredita que será assim, professor? Eu penso que a gente vai ter 2 movimentos. Esse de expansão da educação à distância pura, vamos dizer assim, né? Esse movimento de expansão da educação à distância no ensino superior, ele já vinha muito forte no Brasil, aumentou ainda mais no contexto da pandemia, mas acho que a gente também vai ter um outro movimento, que é aquilo que nós temos chamado de expansão do ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É uma forma de organizar a oferta educacional que mistura ferramentas próprias da educação à distância com o ensino presencial. Então, ao invés de eu ter um modelo puro de educação à distância ou um modelo puro de ensino presencial, eu misturo aquilo que é bom dos 2 mundos. Então, os avanços possíveis que as tecnologias permitem em termos de situações de aprendizagem e que geralmente a gente só usa na educação à distância, a gente pode trazer, combinado ao ensino presencial, no modelo de ensino híbrido. Eu acredito que o ensino híbrido vai, sim, se estabelecer como uma possibilidade forte, inclusive na educação básica. Claro, começando com os estudantes mais velhos da educação básica. O ensino médio, por exemplo, a reforma do ensino médio já permite que as escolas possam transformar parte do currículo do ensino médio em oferta com modalidades de educação à distância. Então, isso vai começar a acontecer, é uma combinação de modelo de educação à distância com ensino híbrido. Agora, concordo com a Natália, na educação básica, conforme a gente pensa a importância tanto dos processos de socialização que você trouxe, quanto a importância da escola como um espaço público, né, que a criança tem contato com o Estado, né, a gente precisa lembrar que no contexto da pandemia, a violência doméstica contra crianças aumentou muito. Por que ela aumentou muito? Porque a escola, que é o espaço que a criança vai todo dia, que interage com outros adultos, em que ela pode contar de situações de risco que ela esteja vivendo, a escola estava fechada. Então, a vulnerabilidade dessa criança em casa, inclusive, aumentou.
Então, além da escola ser um espaço de aprender os conteúdos que a gente define que a criança tem que aprender, a escola também é um espaço de socialização e proteção. Por isso que eu acho que o que a gente vai ter em termos de educação básica é uma modelagem híbrida de educação que combine elementos da educação à distância, mas que não abra mão do presencial. Com os adultos, né, no ensino superior, no ensino técnico e profissional, aí eu acho que a gente vai ter mesmo uma expansão do modelo à distância, do modelo que a gente já vinha praticando de educação à distância, oportunizando uma maior democratização dessas oportunidades educacionais. A gente ficaria com certeza muito mais tempo aqui falando sobre esse assunto, mas teremos outras oportunidades com certeza. Professora Natália, muito obrigado pela sua participação e foi muito bom tê-la aqui com a gente, tá bom? De nada, o prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite e eu espero, né, que como o professor Alexandro colocou, que daqui a alguns 5, 10 anos a gente consiga garantir o acesso à internet da população brasileira, que a gente consiga conciliar um ensino híbrido de qualidade, que a tecnologia, que a gente consiga formar não só usuários competentes da língua, mas também usuários competentes da tecnologia, né, que a gente consiga garantir esse direito e acesso não só à educação, como também à democratização e o acesso à utilização da tecnologia. Professora, muito obrigado. Professor Alexandro Santos, diretor-presidente da Escola do Parlamento, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado a vocês, parabéns pela proposta do debate, é um tema urgente que a gente precisa mesmo conversar para tomar as melhores decisões de política pública. Muito obrigado a vocês. É importante lembrar para o nosso telespectador que esse é um tema fundamental e que coloca muito mais em evidência os desafios que os professores têm. Tanto o professor da área infantil, como é o caso da professora Natália, como também o professor Alexandro Santos, da Escola do Parlamento, que lida sempre com pessoas mais adultas, jovens e adultos, mas não deixa de ser um grande desafio. E os professores, é bom lembrar isso, responderam a esse desafio com toda a força, com tudo aquilo que eles tinham, muitas vezes também aprendendo, não é? Então a gente tem que realmente parabenizar os professores, que também foram heróis da pandemia, junto com médicos, com enfermeiros, com todos aqueles que trabalham nos hospitais. Foi muito importante ter aqui os nossos convidados, professora Natália Rafaela, da Rede Municipal de Ensino, professor Alexandro Santos, diretor-presidente da Escola do Parlamento. O Decisões e Argumentos de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.